Boa noite a todos. Boa noite. Sempre uma alegria muito grande retornar a essa casa tão acolhedora, tantos amigos. Me sinto muito feliz, muito agradecido pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe e nos envolva a todos em sua santa paz, para que tenhamos aqui bons momentos de reflexão e também estejamos abertos ao amparo da espiritualidade amiga que sempre nos acolhe e nos envolve com a sua paz. Como foi dito, o nosso tema de hoje é reencarnação. Poderíamos abordar aí reencarnação sobre vários aspectos, né? É um tema muito vasto. Vamos tentar aqui pensar, focar um pouco aí na questão de planejamento reencarnatório e questões mais ou menos nesse sentido. Quando nós pensamos em reencarnação, a primeira coisa importante que nós tenhamos em vista é que reencarnação é uma lei divina. É uma lei que mostra para nós a misericórdia e o imenso amor de Deus por nós. Porque dizem os Espíritos que Deus nunca fecha as portas ao arrependimento de seus filhos, jogando por terra a ideia de inferno eterno. Então, aquela ideia que por tanto tempo, nos séculos passados, atormentou muitas pessoas preocupadas de uma condenação eterna, nós sabemos com a doutrina espírita que isso não existe. Nenhum filho de Deus será condenado eternamente ao mal. Então, esse é o primeiro ponto importantíssimo para compreendermos que, por mais a criatura tenha errado, imaginemos o maior criminoso da atualidade, aquela pessoa mais cruel, nenhum se perderá. Foi como Jesus disse: Pai, das ovelhas que me confiastes, nenhuma se perderá. E aí nós vemos a beleza da criação divina, sendo que Deus concede o livre-arbítrio, buscamos os caminhos que bem escolhemos, mas todos nós um dia voltaremos à casa do Pai como filho pródigo. Então esse é o primeiro ponto aí muito importante. Uma segunda questão para pensarmos em reencarnação é que ela é como se fosse uma chave que abre a porta do entendimento, é como se fosse luz jorrando sobre as questões polêmicas que até hoje muitas pessoas aí indagam, porque nós vivemos num mundo que aparenta trazer muitas injustiças. Então a gente vê situações que a gente diz, isso é injusto. Por exemplo, pensando apenas no ângulo aí das crianças que nascem, por que algumas crianças nascem saudáveis, corpos perfeitos, com saúde vigorosa, enquanto outras nascem já apresentando enfermidades congênitas, deficiências no corpo, moléstias das mais diversas? Porque algumas crianças nascem em lares estruturados, famílias fraternas que vão lhes proporcionar uma boa educação, enquanto outras nascem em lares completamente desajustados, quando não são desprezadas pelos pais, abandonadas, né, desde o nascimento. Porque algumas nascem na opulência e outras na extrema miséria. Então, a gente vai levando, indagando aí vários pontos de aparentes injustiças. Mas quando consideramos a reencarnação, não tem injustiça. Quando nós entendemos que cada um de nós volta ao cenário da vida terrena, trazendo as nossas necessidades, compromissos das existências passadas, nós trazemos provas e expiações, como aprendemos com a doutrina. Então a gente vai compreendendo que Deus
é muito bom e muito justo e misericordioso. Porque aquelas situações difíceis que nós poderíamos dizer que é algo ruim, na verdade são experiências benditas que Deus concede para que o espírito se reabilite perante sua consciência e perante a lei divina. Então, assim, nesse ponto apenas a gente já percebe a importância da reencarnação. Mas eu quero trazer aqui, amigos, para a gente pensar um caso de reencarnação, porque eu acho que os exemplos marcam mais para nós. E esse caso, muitos de vocês já conhecem, mas vamos aqui trazê-lo para algumas reflexões. Ele está no livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, que se chama A Reencarnação de Segismundo. Creio que muitos aqui vão lembrar. Só recordando rapidamente, Segismundo era um trabalhador da colônia de Nosso Lar, um espírito que já tinha alcançado uma boa condição na colônia. Ele falava do Evangelho para aqueles espíritos carentes, resgatados da região de umbral. Então ele era um trabalhador incansável. Porém, Segismundo carregava consigo que a gente chama um peso de consciência. Ele não estava bem com ele mesmo, porque ele trazia uma culpa do passado, da encarnação passada. Porque na encarnação passada, Segismundo se envolveu com um casal, Raquel e Adelino. Ele se apaixonou por Raquel, que já era casada com Adelino. Mas aquela paixão desvairada, ele perdeu o controle e ele acabou nessa situação, nesse envolvimento com Raquel, ele tirou a vida de Adelino. Olha a gravidade. Ele não era um espírito mau, ele apenas cedeu aos maus instintos, aos impulsos inferiores e naquele momento comprometeu a sua existência. Então ele, dessa forma, ali já contraiu uma grande dívida, com a lei divina, com a sua consciência. E além disso, Raquel, com o passar do tempo, acabou os seus dias na prostituição. Então foi um desastre que ele fez na vida desse casal. Me perdoem até aqueles que não leram o livro por estar dando aqui alguns spoilers, mas não tem jeito. Mas depois vocês leiam na íntegra aí, que é muito maior, a história é muito mais completa. Mas assim, depois de um tempo que Segismundo, depois de um tempo ele desencarna, lógico, em situações difíceis, ele vai estagiar um tempo na dimensão umbralina. Depois de um tempo que ele é recolhido à colônia de Nosso Lar, ele então começa ali um processo de reabilitação espiritual. É aquele espírito focado em se melhorar, porque ele se arrependeu profundamente da sua atitude infeliz. Então, a partir da colônia, ele começa a trabalhar, a estudar, a conversar com os mentores. E depois também que Raquel e Adelino desencarnam, os três planejam então a volta, a reencarnação, para que ele pudesse reparar o mal que ele tinha feito ao casal. E é interessante, pessoal, que a gente vai vendo que não há imposição, no sentido de tem que ser assim, precisa ser dessa forma. Existe uma conversa, um planejamento, e os três aceitaram. Adelino e Raquel também concordaram em recebê-lo por filho. Eles dois viriam primeiro, se casariam e receberiam então o Segismundo por filho. Esse era o plano que estava ali programado, E é interessante que Segismundo, lá no mundo espiritual, antes de reencarnar, ele já sabia que em determinada fase da sua vida, já mais maduro aqui na experiência corpórea, ele contrairia uma moléstia, uma doença no coração. Ele já trazia aquele problema no perispírito, que ia se manifestar através de uma doença cardíaca. E aí nós vemos outra beleza da lei de Deus.
Porque se nós pensarmos que a lei de Deus é apenas olho por olho e dente por dente, nós teríamos que imaginar que Segismundo teria que desencarnar por morte violenta, da forma como ele fez. E não seria isso. Como ele se reabilitou bastante na dimensão espiritual, progrediu, decidiu, escolheu boa forma de retorno, ele não precisaria desencarnar por ser assassinado por alguém, como ele fez. Mas ele traria, né, a moléstia cardíaca, que seria ali uma marca do seu ato infeliz do passado. Então, dessa forma, começa a aproximação do novo lar. A gente pensa que reencarnação é fácil, né? Planejou, pronto, já reencarnou. Não é nada disso, né? A gente vai vendo com as obras de André Luiz que a reencarnação é um processo de muito trabalho para a espiritualidade. A partir do momento que houve ali então uma aceitação, eles começam uma etapa que é trazer o reencarnante até o novo lar aqui da Terra, para uma aproximação com os novos pais, né, com aqueles que o receberão, para que ele se aproxime dos fluidos terrestres, para que ele vá se ambientando a nova morada que aqui terá. Então começa esse momento de aproximação. E como que acontecia? Durante a noite, a hora que o casal adormecia, eles se afastavam do corpo e ali estava Segismundo para um diálogo, para fortalecer os laços, né? Reforçar ali o compromisso assumido. Mas o que acontece? Quando Adelino, liberto do corpo físico, via Segismundo na sua frente, ele ficava apavorado. Ele não se lembrava da vida passada, não era lembrança, mas era um temor instintivo. Ele não saberia explicar porquê, mas ele tinha medo de Segismundo. Vejam aí, né, a questão, as marcas do passado. E ele então fugia, voltava para o corpo e despertava assustado. Tentaram várias vezes, aí depois levaram um mentor da espiritualidade, né, que acompanhava André Luiz, para conversar com ele, explicar a situação. E aí então ele aceita novamente. Veja bem, ele já tinha aceitado receber Segismundo antes da reencarnação, mas quando encarnou, esqueceu tudo, precisou um novo trabalho, né, de aceitação. Aí tudo bem, aceitaram, tudo certo, marcaram então a ligação inicial para a noite seguinte. Eu acho interessante isso. A espiritualidade ali é muito ciente do momento que é propício, a hora que pode acontecer. A partir do momento dessa conversa, já na noite seguinte, estava marcada a ligação de Segismundo com a nova mãe, ou seja, início do processo reencarnatório. E aí, amigos, tem algo muito interessante que a gente precisa conhecer. Porque, veja, a espiritualidade na reencarnação, os espíritos vêm trazendo o espírito reencarnante para entregá-lo à nova mãe. A partir dali vai ficar junto dela. Então a gente pensa em que momento que eles vão entregar, né, o reencarnante, que momentos que eles vão adentrar a intimidade do casal, como seria isso? Então André Luiz deixa muito claro que existe um respeito sagrado com a intimidade do casal. Os espíritos não precisam entrar, né, no quarto do casal durante o momento da intimidade do casal, porque diz o André Luiz que a fecundação do óvulo demora algumas horas depois do ato sexual. Então os espíritos respeitam aquele momento, né, da intimidade do casal, e depois de algumas horas que o casal adormece, se afasta do corpo, e aí então chegam os espíritos trazendo o reencarnante. E ali André Luiz diz que estavam mais de 100 espíritos, amigos de Segismundo, que vinham para
abraçá-lo ali no momento da despedida, né? Uma certa despedida para a reencarnação, desejando a ele bom êxito. Então, ali naquele momento de compartilhar aquela hora tão importante para o espírito, que é deixar o mundo espiritual e vir, né, para a vida material. E aí então André Luiz fala que o mentor fez uma prece muito emocionante naquela hora, e Segismundo estava então nos braços daquela que era mãe de Raquel, ela que iria entregá-lo à sua nova mãezinha. E aqui tem outro ponto interessante, não vou entrar em detalhes porque o tempo também é curto, né? Precisaria aí de um seminário, né, para abarcar mais esse estudo. Mas, apenas citando, não sei se todos já ouviram falar sobre isso, mas o espírito reencarnante precisa passar por uma redução perispiritual, porque o corpo espiritual dele estava na forma da última existência, certo? No mundo espiritual, o espírito se apresenta com a forma espiritual da última encarnação, a semelhança daquele corpo. Para reencarnar, ele vai gerar um novo corpo, a semelhança do perispírito. Então existe uma redução. O perispírito é reduzido à forma de criança e depois à forma fetal. É uma redução completa para ele começar a se desenvolver novamente junto do novo corpo que vai se formar. Então ali ele estava já na forma reduzida, nos braços da mãe de Raquel, para entregar. E Raquel, amigos, ajoelhada, imagina a beleza dessa hora, né? Aquele momento de emoção, ela ajoelhada, sua mãe trazendo Segismundo nos braços, e André Luiz diz uma frase que eu vou até ler aqui para não perder a beleza do texto. Ele diz assim: foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que a vi apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela, como a flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Olha que beleza de texto. A partir daquela hora da ligação, que entregasse o espírito à nova mãezinha, dela ele não se afastaria mais. Então a gente sabe que o espírito se une à mãe a partir daquela hora, perispírito a perispírito, e ali começa a gestação daquele novo corpo e o perispírito desenvolvendo em conjunto. Então, assim, lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta algo essencial: qual é o objetivo da encarnação, né? Ele pergunta encarnação e não reencarnação, porque é como se ele perguntasse por que nós temos que vir para os mundos materiais, se nós somos espíritos, que a nossa vida verdadeira é lá, né, no mundo espiritual. E eles dizem: a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Então o primeiro ponto é que Deus impõe, não é escolha nossa, encarnar é imposição, é determinismo divino. Porque nós vamos compreendendo que no mundo espiritual o espírito progride também. Nós vemos o exemplo de André Luiz, é visível a evolução de André Luiz no mundo espiritual. Mas a evolução aqui na matéria é muito maior, em geral, para todos nós, do que no mundo espiritual. Porque lá é como se fosse a teoria, né? Lá nós estamos entre almas afins. Lá está tudo em paz, tudo tranquilo, com pessoas, com espíritos que gostamos de estar juntos. Agora, a prova é aqui, né? Junto dos diferentes, junto daqueles que testam a nossa paciência, a nossa tolerância. Então é aqui que a gente coloca em prática
as boas resoluções que tomamos no mundo espiritual. E se a intenção da encarnação é progresso espiritual, fica muito claro que nós vamos precisar de muitas reencarnações, né? Imagine que o espírito precisa adquirir toda a ciência, desenvolver o amor de Jesus, por exemplo. Quantas reencarnações precisaremos? Por isso, como foi citado aqui até pela Viviane, né? Jesus repete aquele salmo, não sei se é o 81 ou 82, eu confundo, mas ele disse, como ela bem lembrou: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Creio que ninguém entendeu nada quando ele disse isso, né? Porque como assim fazer mais do que ele? Mas Jesus estava deixando claro que ele não é filho privilegiado, ele não é criado de forma diferente de nós. Todos nós temos esse potencial adormecido ainda, mas que vamos em busca dessa evolução. Então os Espíritos acrescentam ainda dizendo: para uns é expiação, para outros é missão, mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal, e é a expiação. Ou seja, alguns de nós, ou muitos de nós, expiação, e poucos de nós, missão. Porque aí alguém poderia falar: mas e as provas, né? Ele está falando expiação e missão. Provas, amigos, está sempre junto com a expiação. Tem uma frase do Kardec que ele diz assim: toda expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é expiação. Porque a expiação são as dores, a consequência dos nossos erros passados, mas a forma como lidamos com essa expiação é prova. Então, prova e expiação andam juntas. Agora, tem também aqueles espíritos que vêm à Terra em missão, né? Encarnam aí muito mais tempo. Por exemplo, André Luiz fala de Asclépios, no livro Libertação, se não me engano. Ele fala que Asclépios reencarna na Terra a cada 800 anos. Imagina, ficar no mundo espiritual se preparando 800 anos para voltar. Mas por quê? Não tem peso de consciência, não tem dívidas. Quanto mais nós somos devedores, mais rápido voltamos. Eu diria assim, né, pelo que a gente vai imaginando, que a média a gente deve ficar no mundo espiritual aí 30, 50, 100 anos no máximo, né? Agora imagine aqueles que ficam lá 800, dá para ficar claro que não tem, né, expiações, eles vêm mesmo em missões. E gostaria de destacar também uma outra questão importante do Livro dos Espíritos, que é a 258, quando Kardec fala da escolha do gênero de provas. Creio que vocês se recordam. Kardec, os Espíritos dizem que o Espírito, antes de encarnar, ele escolhe o gênero de provas pelas quais vai passar na vida. Não quer dizer que ele vai planejar toda a reencarnação. Às vezes a pessoa que pensa assim: isso estava escrito, isso já era determinado. Não é assim, porque senão onde fica nosso livre-arbítrio? Nós fazemos escolhas, a gente pode mudar todo o planejamento reencarnatório. Então o Espírito escolhe a família, principalmente, onde que ele vai nascer. Não é qualquer lar, né? Nós sabemos, vai nascer naquele lar que mais ele tem necessidade, de uma forma ou de outra, ou almas afins, ou necessidade de resgate, de reparação, de problemas do passado. Então a família, o Espírito planeja a questão financeira, né? Se ele vai ter mais recursos ou menos. Alguém poderia falar assim: mas que espírito escolhe poucos recursos financeiros, né? Será que esse espírito não é muito esperto? Só que o que acontece? A nossa visão de encarnado é uma, o espírito livre da matéria é outra, completamente diferente. O espírito livre no mundo espiritual, ele tem consciência do que mais lhe convém aqui.
Ele sabe que às vezes ele vai enfrentar situações difíceis na terra, mas que muito vão contribuir para o seu progresso espiritual. Que importa para ele, que está lá antes da encarnação, sofrer por alguns anos uma doença, passar privações com poucos recursos financeiros, pouco importa. Ele está preocupado com o seu progresso espiritual. Mas aqui a gente pensa diferente, né? Aqui nós queremos toda a saúde possível, todo o dinheiro possível, evitar todos os problemas, retirar todos os familiares difíceis. A gente quer tudo cômodo, tudo fácil. Mas a doutrina vem abrir nossos olhos para a condição, né, muitas vezes necessária das adversidades, das situações difíceis. E assim então nós vamos reencarnar muitas vezes por milênios aí incontáveis, né? Até o dia que não precisaremos reencarnar mais. Vai ter um término aí, né? Não vamos reencarnar para toda a eternidade. Vamos reencarnar até quando? Até quando nós não precisarmos mais dos mundos materiais. Porque os mundos materiais nos oferecem a possibilidade de avançar, de vencer as imperfeições, desenvolver virtudes. Jesus, por exemplo, não reencarna mais. Jesus vive a vida espiritual junto de Deus. Esses espíritos como Jesus, que são muitos, a gente só conheceu um, mas são infinitos espíritos na condição de Jesus, Cristos, espíritos puros, que diz Emmanuel e André Luiz, eles são ministros de Deus. Deus determina e eles cumprem as ordens de Deus pelo universo. São responsáveis pelas galáxias, pelos planetas, pelas humanidades que estão aí por toda parte, na infinita casa do Pai, né? Então, quando nós chegarmos à condição de um Cristo, vai demorar aí um pouquinho, né? Nós então não precisaremos mais reencarnar. Bom, eu gostaria agora de trazer aqui uma mensagem de Emmanuel e André Luiz, na psicografia do Chico e Valdo Vieira, quando eles faziam aquela parceria, né? Tão bonito que foi, né? A gente vê livros que escreviam, um escrevia um capítulo, outro escrevia o outro, um em cada cidade. Depois juntava, que é prova maior da mediunidade, né? Como que era possível isso? Então essa mensagem é chamada Através da Reencarnação. Emmanuel nos leva a profundas reflexões nessa mensagem. Ele diz assim: fora melhor que não existissem na terra pedintes e mendigos, na expectativa do agasalho e do pão. Pensem comigo, quando a gente encontra um irmão, né, na condição de um mendigo, implorando um pedaço de pão, passando fome, isso machuca nosso coração, não é? A gente sofre com isso. Então o que Emmanuel está dizendo? Melhor seria que não houvesse essa situação na Terra, não é? Claro que a gente gostaria que não tivesse isso, que ninguém precisasse esmolar, pedir, né, para poder se alimentar. Mas o Emmanuel nos leva a pensar o porquê dessa situação. Por que surgem mendigos e mendigos, carentes e carentes do pão material? Cuidado aqui, amigos. Vamos comentar algo, mas jamais podemos colocar isso como uma regra geral, né? Estabelecer isso como algo que está estabelecido para todos. Não. Possibilidades. Mas Emmanuel diz que muitos de nós, se não hoje, que hoje já aprendemos bastante, mas muitos de nós provavelmente em reencarnações passadas e muitos hoje na Terra se entregam a uma ambição desvairada. Quantas pessoas que hoje na Terra têm recursos imensos,
uma fortuna grandiosa e se fecham no seu egoísmo, esquecem o mundo lá fora, pensam que Deus colocou esse patrimônio em suas mãos apenas para eles usufruírem de todas as regalias que o mundo oferece. Então, quantas pessoas que se perdem com essa prova da fortuna, se deixam escravizar pelo dinheiro, potencializam o egoísmo, essa ambição, se entregam a todos os excessos e assim não contribuem para aliviar a dor à sua volta. E o que vai acontecer com esses? Muito provavelmente retornarão na condição de um mendigo. Isso que eu volto a dizer, não vamos querer olhar para o mendigo que vemos hoje e pensarmos, é o rico mal do passado. Nem sempre. Porque algumas vezes tem espíritos que pedem provas difíceis, então não saberemos. Mas muitos são maus ricos do passado. Então, enquanto houver pessoas que não saibam lidar com a prova da riqueza, haveremos de encontrar ainda os carentes do pão material. Não por castigo, mas por educação divina. Porque através dessa penúria, dessa experiência difícil, aquele espírito aprende a duras penas que é preciso, quando de novo estiver de posse de mais recursos, pensar no semelhante. Continua Emmanuel dizendo: fora melhor não víssemos mutilados e enfermos, suplicando alívio e remédio. Outra questão importante: não é duro a gente ver alguém com as mais variadas enfermidades que se apresentam na Terra, deficiências, quantas moléstias, quantas doenças graves que a gente sofre junto de ver a dor desses irmãos. Mas Emmanuel também nos leva a pensar, por que dessa situação? Então, Emmanuel tem uma frase que ele diz assim: a saúde é a perfeita harmonia da alma. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Ou seja, quem adoece primeiro é o espírito e não o corpo. As doenças que nós enfrentamos na Terra, a grande maioria delas tem a sua causa no espírito. São enfermidades do espírito que geram doenças. Então, assim, enquanto nós não aprendermos, como dizia Jesus, fazer a vontade do Pai, viver de acordo com as leis divinas, continuaremos a adoecer. Porque doença é a consequência dos nossos desatinos, dos nossos sentimentos em desequilíbrio, dos nossos excessos. Tudo isso gera doença. Qual seria o remédio? Por isso que a medicina do futuro, a medicina hoje o que faz? Combate efeitos, não combate a causa. O remédio que a gente toma hoje é para curar aquele sintoma que a gente apresenta. Por isso que Jesus falava assim, quando ele curava: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, o remédio resolve o problema, mas pode voltar se a gente não muda o hábito. Qual seria o remédio verdadeiro? O remédio verdadeiro está no Evangelho. A pessoa que quiser ler a bula do Evangelho, brincando aqui, né, para a gente descontrair um pouco, mas trazer o Evangelho para a nossa vida. A partir do momento que a gente vai se afinizando com as lições de Jesus, não é admirar, não é ficar falando para os outros também não é fazer palestra de Evangelho também não, só isso não basta, é preciso viver na nossa vida as lições de Jesus. Quanto mais incorporarmos as lições do Mestre em nossa vida, menos doenças, podem ter a certeza disso. Então Emmanuel vem dizer que as moléstias e as enfermidades vêm para restaurar a harmonia da alma que nós perdemos. Então a moléstia, as doenças vão trazer de volta
harmonia da alma. Então a gente reclama tanto das doenças, mas é aquilo que a gente fala, mal necessário. A gente precisa ainda dessas enfermidades para curar, né? Para aliviar os problemas da alma. Diz ainda, fora melhor não enxergássemos crianças infelizes, suscitando angústia no lar ou piedade na via pública. Outro ponto duro, né? Uma criança abandonada, uma criança num lar desajustado, uma criança rejeitada pelos pais, quanto que nos incomoda, nos afeta isso. Nós sentimos muito com essa situação, isso nos perturba até. Mas Emmanuel nos leva também a pensar nessa questão, porque ele comenta, né, com as suas palavras, quantas pessoas se permitem, se entregam a ódio, disputas, rivalidades, brigas infindáveis. Quantas pessoas carregam esses problemas, essas mágoas, essas rixas para além túmulo, gerando perturbações, obsessões cruéis. Então os espíritos estão lá no mundo espiritual completamente perturbados com o ódio, com o rancor, com o desejo de vingança, com a mágoa. E como resolver isso? Emmanuel diz, agradeceremos às leis divinas a oportunidade de voltar em situações dolorosas, porque essa criança de hoje, muitas vezes, é aquele lá do passado que não soube perdoar, que não soube conviver em paz, que arrastou dramas dolorosos para frente e volta agora em experiências dolorosas para o aprendizado, para a sua redenção. Então ele finaliza dizendo, terra bendita, terra que tanta vez malsinamos nos dias de infortúnio ou nos momentos de ignorância, nós te agradecemos as dores e as aflições que nos ofereces, por espólio de nossos próprios erros, e rogamos a Deus, nos fortaleça os propósitos de reajuste e aperfeiçoamento, para que um dia possamos retribuir-te, de algum modo, os benefícios que nos tem prodigalizado por milênios de milênios, através da reencarnação. Ou seja, Emmanuel nos lembrando de ter gratidão para com o planeta. Essa terra tão bela, esse planeta tão belo que nos acolhe, que vai nos propiciando a oportunidade de retornar nos mais diversos cenários da terra, nas situações mais diversas, mas sempre nos acolhendo, nos ofertando a possibilidade da redenção, de mudarmos, transformarmos o ódio em amor. Quanto que nós já maltratamos essa mãe generosa, então carregamos uma dívida para com a terra também. Possamos um dia retribuir tantas bênçãos, né, já recebidas. E para encerrar, eu quero trazer aqui uma crônica de Humberto de Campos. Sempre falo muito dele, gosto muito dos livros de Humberto de Campos. São histórias que ele conta, histórias muito inteligentes, né? Com exemplos assim que nos levam a refletir bastante. Então essa chamada História de um Pão. História de um Pão está no livro O Espírito da Verdade. E ele conta que um certo homem chamado Barsabás, que era um rico e poderoso tirano, aquele homem cruel, quando ele desencarnou, ele rapidamente voltou ao seu palácio, tentando retomar a continuidade da vida, mesmo que desencarnado, ele queria continuar usufruindo de todas aquelas vantagens que ele tinha quando encarnado, tantos bens, tanto poder, ele que dominava a tudo e a todos. Mas quando ele volta ao seu lar, percebe que a esposa, a viúva, a ex-esposa, né, a viúva, cheia de mágoas, de ressentimentos trazidos pela convivência desastrosa, a esposa já estava
preparando um grande leilão para vender todos os seus bens. Ele se aproxima ali dos filhos, tentando ver se algum se lembrava dele amorosamente. Ninguém se lembrava dele. Todos mantinham muita mágoa, muita revolta em seus corações. E todos eles pensavam apenas no dinheiro que ele havia deixado. E ele sofre ali de ver repartindo aqueles bens de forma assombrosa, quanto que eles focavam apenas no dinheiro. Então Barsabás, percebendo que a família não se preocupava mais com ele, ele pensou: quem sabe alguns amigos queridos de outrora. E ele vai em busca de amigos, mas ninguém se recordava dele, ninguém tinha boas lembranças de Barsabás. E ele então se entregou às lágrimas, chorou muito e estagiou longo tempo na dimensão de trevas do mundo espiritual. Depois de muito sofrer no mundo espiritual inferior, ele fez uma oração, depois de muitas dores, uma oração sincera, chorou ali verdadeiramente arrependido, e naquela hora ele enxergou no mundo espiritual como se fosse um santuário sublime, um lugar no mundo espiritual que irradiava muita luz. E ele se aproximou daquele templo no mundo espiritual, que era chamado Casa das Preces de Louvor. Foi recebido por um espírito amigo que disse a ele que cada pontinho de luz que ele via naquele santuário, porque ali tinham pontos de luz, como se fossem pequenas estrelas, sabe? Pontinhos de luz, e aquele espírito diz a ele: aqui, Barsabás, cada uma dessas luzes que você vê é uma prece de gratidão que subiu da terra e chegou aqui. Aí ele diz: ai de mim, jamais fiz o bem. Então ele imaginava que ali não teria nenhuma prece feita a ele de gratidão. E o benfeitor diz a ele: pois é, meu amigo, realmente a sua vida na terra não foi boa, você errou bastante, você sabe disso, não preciso aqui recordar seus erros. Entretanto, meu amigo, diz o Espírito a ele, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor. E apontou uma estrela minúscula, pequenina, uma pequena luz que irradiava ali. E o Espírito diz a ele: há 32 anos atrás, Barsabás, tu destes um pão a uma criança faminta. E essa criança, muito agradecida, elevou uma prece a Deus em gratidão a ti. Ele chorou, emocionado com aquela narrativa do Espírito. Jamais se lembrava desse episódio, mas aí veio à sua mente e ele diz: foi Jonaquim o enjeitado? E o Espírito diz a ele: sim, meu amigo. Segue agora, Barsabás, segue essa luz que ela vai te apontar o caminho da sua redenção. Essa pequena luz vai te conduzir a uma condição de alívio para as suas dores. E Humberto de Campos trabalha ali, as metáforas. Ele diz que essa luzinha como que se deslocava no espaço e Barsabás seguindo essa luz. Mas ao invés dele subir a esferas mais altas, ele percebe que a luz o trouxe à esfera da terra, à crosta terrestre. E ele então chegou até uma carpintaria humilde, onde tinha um homem trabalhando arduamente dos seus 40 anos de idade. E esse homem que trabalhava era Jonaquim, aquela mesma criança do passado a quem ele dera um pão, agora com seus 40 anos de idade, trabalhando nessa carpintaria. E Barsabás abraçou Jonaquim espiritualmente, agradecido por essa bênção, dessa prece que ele elevou um dia em seu favor.
E assim diz Humberto de Campos, que decorrido um ano depois deste episódio, Jonaquim ostentava nos braços mais um filhinho. Era Barsabás que voltava à vida, acolhido por aquela única pessoa que se lembrou dele com gratidão. E diz Humberto de Campos, com a bênção de um pão dado a uma criança com amor, ele recebeu a bênção de retornar à experiência física, com a oportunidade renovada de encontrar alívio para a sua alma e progresso espiritual. A bênção da reencarnação. Que a gente pense nisso, valorizemos essa oportunidade bendita que temos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.